Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, uma pessoa que eu formei uma amizade muito boa no passado, quando fui eleito, apresentado pelo Ricardo Vívolo, e que tem se mostrado um dos presidentes de associações mais ativos lá em Brasília, defende muito o emprego, defende muito a desburocratização, e é uma pessoa que tem uma visão muito ampla do mercado de trabalho têxtil. E o motivo dessa live aqui, convidando o Fernando Pimentel, é a gente poder sentir o que o setor têxtil, especificamente o têxtil, está passando nesse momento, né, em que nós estamos com todas as restrições de comércio, de indústria pelo Brasil afora. Então, eu quero uma fotografia, nós vamos discutir isso bastante. Pimentel, se apresente, por favor, já deu uma prévia, mas, por favor, se apresente para todos os que estão seguindo essa página, por favor. Muito bom dia, deputado Alexis, muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço muito o convite para batermos esse papo sobre uma indústria na qual eu trabalho e milito desde abril de 1977 e que passa por momentos muito dramáticos nesse instante e que tem, no estado de São Paulo, quase 30% da sua representatividade nacional. Somos o segundo maior empregador do estado de São Paulo dentro da indústria de transformação, mas, neste exato momento, com o comércio paralisado, comércio vinculado às atividades de confecção, tecidos, armarinhos, etc., nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque as empresas podem até funcionar, mas elas vão funcionar para produzir para quem? Para vender para quem? E isso está causando um estresse enorme, porque não há o vislumbre desse retorno a despeito da informação mais recente de uma volta gradual a partir de 11 de maio, o que é um tempo muito longo para o setor. Vamos perder o Dia das Mães, que é uma data impressionantemente forte para a nossa indústria, é o segundo Natal. Deslocar o Dia das Mães para outra data, tudo é possível, mas não é o ideal, até porque as empresas já vêm de 30 dias parados, com contas vencendo, com dificuldades de cumprir seus compromissos, e isso vai desestruturando a cadeia de produção, os pagamentos e tudo mais. Então, eu diria que, não só aqui, mas em alguns lugares começou a haver um retorno, uma flexibilização, estamos sentindo o pulso desse consumidor que volta ao mercado, mas, principalmente, todos estão aguardando esse retorno no estado de São Paulo, tendo em vista que representa, no conjunto do estado, mais de 20% do consumo de confeccionados do país, e na região metropolitana, cidade de São Paulo, principalmente, em torno da metade desses 20%. Então, é um quadro em que os industriais estão extremamente preocupados, assim como aqueles que trabalham nessa indústria. Pimentel, e eu gostaria também de lembrar, né, que a indústria têxtil, além de ser uma das indústrias mais antigas da humanidade, né, que vem lá da Revolução Industrial, por incrível que pareça, é uma indústria que ela está sempre em movimento, né, e sempre trazendo prosperidade. Quando ela passa, ela deixa prosperidade, né? Normalmente ela começa numa atividade que muitas vezes as pessoas até criticam, tal, que seja um pouco mais difícil, mas assim, o que ela deixa para trás é sempre prosperidade. E é uma cadeia também, né, Pimentel, muito longa, porque no final ela vai desde a agricultura, né, no algodão, no fio e tudo mais, depois nós vamos para fiação, tecelagem, confecção, transportes, e aí isso vai parar nas lojas, e aí nós temos um mercado enorme. Então, a cadeia de emprego, né, quando a gente fala do setor têxtil, é uma cadeia de mão de obra intensiva ainda, ou seja, emprega muita gente, emprega gente muitas vezes de qualificação até baixa, o que é significativo para o Brasil, né? Nós temos regiões que demandam muito emprego ainda de pessoas com mão de obra desqualificada, até apesar de que a indústria qualifica, mas nós temos que lembrar que é uma indústria de impacto social muito importante. E depois os milhares de lojas, ou mesmo as grandes redes atacadistas, né, varejistas, desculpe, de tecido, de confecção que acontece no Brasil. Agora, uma pergunta que eu faço, essas lojas sendo fechadas e tudo mais, vocês já conseguem mensurar
o impacto de desemprego nessa cadeia? Isso tem números ou sentimentos? Como é que está isso? Eu diria o seguinte: nós estamos fazendo enquetes recorrentes. Não estou falando que estamos fazendo uma pesquisa nacional, enquetes regionais. Então, há uma estimativa, olhando para o contexto geral, que se nós não voltarmos rapidamente, nós podemos perder de 20% a 30% dos empregos formais existentes nesse setor. Então, para dar uma dimensão de número, nós somos, em São Paulo, pelo CAGED, no estado de São Paulo, em torno de 213 mil pessoas com carteira assinada. Se colocarmos aí o grupo de calçados, nós vamos para mais 43 mil pessoas, são 256 mil pessoas. Só tem menos emprego do que a indústria de alimentos somado, tá certo? Alimentos e bebidas. Consequentemente, o que está acontecendo? Se você olhar para o fato das empresas não estarem podendo produzir, não porque não possam, não há um decreto proibindo a empresa de produzir. Sim. Ela não tem para quem vender. Só está fabricando, só está em operação pleno aqueles que estão voltados para os equipamentos médicos hospitalares. No Brasil como um todo, nós temos aí em torno de 1,5 milhão de pessoas trabalhando nesse segmento, e a relação é de 5:1, se nós considerarmos os empregos diretos, indiretos e efeito renda. Então, esses 213 mil pessoas que estão vinculadas com carteira assinada no setor em São Paulo impactam em 1 milhão de pessoas, porque você tem toda uma relação de conexão vinculada a essa atividade, que tem 150 mil pontos de venda no Brasil. Ou seja, tem 150 mil pontos comerciais vendendo fundamentalmente produtos confeccionados, fabricados pela indústria têxtil de confecção. Então, a sua capilaridade é enorme. Eu queria só ressaltar que a maior parte das pessoas que trabalham tem o ensino médio para cima, tá certo? Então, a categoria que está com baixo ensino é pequena dentro do setor. Ele paga mais de 20 bilhões de reais de salários por ano no país. São os maiores salários médios? Não, mas são salários que trazem benefícios, que trazem ocupação, qualificação e muita mão de obra feminina, que complementa também a renda familiar. Então, não funcionar, isso está trazendo um impacto enorme, a despeito das medidas que o governo adotou na área trabalhista estarem na direção correta, esses mecanismos vão ser utilizados. Mas qual vai ser o tamanho do negócio no segundo semestre? Não vai ser uma rampa com muita inclinação. A retomada deve ser lenta. Então, as empresas estão tentando equilibrar essa perspectiva futura de uma retomada mais lenta com a preservação máxima dos empregos e com o retorno, um retorno consciente, um retorno organizado, estruturado, protocolado, como já temos nos supermercados, como já temos nas farmácias, como já temos nos postos de gasolina. Já temos a experiência local e podemos beber. E hoje de manhã eu estava participando de uma reunião internacional, que é a International Apparel Federation Conference, que nós fazemos parte, ouvindo gente de Taiwan, ouvindo gente da Itália, ouvindo gente da Alemanha. O que está acontecendo lá? É um quadro também difícil, por tudo que eu ouvi hoje, a Alemanha está à frente de todos, a Itália é um pouco mais complicado, a Ásia também sofrendo, cancelamento de pedidos, mas o Brasil tem uma capacidade de retorno bastante importante, porque o maior consumo nosso, da nossa indústria, é interno. Nós temos uma projeção internacional, 10% de tudo que a gente produz é exportado em tonelagem, porém, o consumo fundamental está aqui. O consumidor vai voltar preocupado, vai voltar empobrecido. Todos nós nos empobrecemos nesse momento. Agora, sem voltar, você não tem como medir qual é o tamanho dessa curva de recuperação. Então, nossa principal atenção hoje é com segurança, com protocolos, com equilíbrio, com cooperação e solidariedade, voltarmos às atividades econômicas para preservarmos os máximos de emprego possível com segurança para a sociedade. Ô Pimentel, eu falo muito isso nas minhas discussões também. Eu entendo o seguinte, né? Até muitas empresas já têm uma certa experiência, a automobilística tem muita experiência com isso, autopeças também. Quando a coisa cai, eles põem todo mundo de férias coletivas, eles suspendem alguns contratos de trabalho lá com aquele layoff, para poder preservar a mão de obra. Porque a partir do momento que você faz a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, você não demite, você não gasta dinheiro com aquela demissão, e demitir no Brasil custa caro, tá certo? Porque você tem que pagar férias vencidas, você tem que pagar multa sobre o fundo de garantia, você tem que pagar
13º proporcional, você tem que pagar todo aquele pacote, né? Isso custa caro, é capital de giro que vai embora. Então, o melhor, na nossa visão, é põe as pessoas em férias coletivas, mas isso você vai ter 30 dias lá, né? Uma turminha que você no máximo consegue. Porque se a gente ficar muito tempo com as pessoas afastadas e começarem as demissões, aí a recuperação fica mais complicada. Muito mais. Porque aí a recontratação é muito pior. E quando a gente pega a curva, eu vi a curva de recuperação da economia chinesa, eu fiquei impressionado. Do jeito que eles bateram, era um V, mas um V muito fechado, assim, sabe, Pimentel? Do jeito que bateu, já subiu. Subiu porque agora eles estão produzindo para o mundo, né? Então, o mundo está com problema, eles estão produzindo, seja EPI, seja produtos de consumo, eles estão, de novo, retomaram. Agora, o Brasil, se ficar muito tempo com esse negócio de isolamento, medidas de segurança, talvez exageradas, porque é o que eu estou alinhado com você, Pimentel. Acho que a gente pode começar com protocolos de segurança, de responsabilidade, ir tomando a reatividade, principalmente do comércio, e aí você tem muita razão nesse sentido, porque não adianta a minha fábrica estar produzindo se na loja, né, onde você tem o contato com o consumidor está fechado, eu não tenho como escoar. Né? Eu digo pela minha empresa, eu não tenho varejo, eu tenho uma indústria química para construção civil. Eu até estou com muito pedidos em carteira, eu tenho muita gente querendo comprar, mas eu não consigo lá instalar o piso porque as fábricas estão com restrição, porque as pessoas estão com medo de entrar pessoas estrangeiras, ou de fora, vamos dizer assim, não estrangeiro, mas de fora. Então fica represado. E aí, Pimentel, se a gente consegue já fazer uma flexibilização responsável, sempre responsável, porque nós não queremos botar risco em ninguém, mas de forma a gente poder ter um tato melhor do qual o risco que nós estamos correndo, estamos de fato correndo risco, para a gente retomar essa atividade e não ter o desemprego. Porque quando você desemprega mesmo, quem tem capital de giro vai pagar uma rescisão, mas vai ficar sem capital. E quem não tem nem vai acertar as contas. Fala, meu amigo, vai embora, procura os teus direitos, mas eu não tenho. E eu já sei como é que é isso. Quando vai na Justiça do Trabalho, se a empresa mostrar que não tem capital, que está quebrada, o cara também não consegue arrancar dinheiro lá. O juiz fala, meu amigo, faz um acordo ruim, porque antes um acordo ruim, tá certo, do que eu não conseguir nada, eu ficar brigando e não conseguir nada. Então, eu também tenho essa visão de que, assim, nós estamos no limite, temos que começar a flexibilizar, a conseguir abrir o mercado. Completa, por favor, aí. Eu vejo o seguinte, realmente estamos mais do que no limite, tá? Algumas localidades já começaram a funcionar, como Santa Catarina, Brusque, Blumenau, são polos importantes. Rio Grande do Sul, como eu já falei, Paraná. Alguns lojistas, não dá para falar que esse é um quadro geral. Estou falando consultas, enquetes, conversas diretas, estão encontrando aí em torno de 30%, 40%, 45% do movimento, que seria um movimento normal. Muitas vezes, esse movimento não é rentável, olhando pela ótica da rentabilidade do negócio, mas ele gera um fluxo de caixa que ele não tem, não teria se não tivesse aberto. Então, fica uma decisão entre cachorro correndo atrás do rabo. Eu mantenho aberto, faturo alguma coisa, ou eu fecho, não faturo nada para não perder dinheiro. Então, esse movimento de volta ele vai ser muito tateado, cada um vai fazer uma avaliação. Então, não vai ser abriu a loja, Black Friday, está todo mundo junto, nessa questão. Portanto, quando eu olho para esse quadro que está aqui agora, aliás, eu queria falar um pouco sobre a indústria. A indústria têxtil de confecção está se convertendo num grande produtor de EPIs, não só os EPIs cirúrgicos para usar no ambiente médico hospitalar, quanto no EPI, digamos, social, que são as máscaras que estão com várias recomendações para uso em mais de 40, 50 cidades, e, aliás, no mundo. E isso também é um pouco curioso, porque muitas vezes sai a recomendação governamental para que as pessoas usem máscaras e, ao mesmo tempo, estimulam a produção comunitária para gerar alguma renda, mas a pessoa não consegue comprar mercadoria para fazer a máscara porque o comércio está fechado. Então, é uma contradição. Use máscara, você é obrigado a sair com máscara. As farmácias estão
super demandadas e que esse artigo cirúrgico ele acabou ficando usado corretamente para atender médicos e enfermeiras, o pessoal que está na linha de frente, não tem dúvida, e, ao mesmo tempo, as farmácias não são comercializadoras de um produto pessoal que não tem, digamos assim, ainda um protocolo de certificação, apesar disso já estar sendo feito com a BNT, já foi feita até a recomendação, não chega a ser uma norma. Mas eu acho que nós temos que aproveitar essa crise e ver que essa sinodependência é nefasta, e o mundo está se dando conta disso. Não é que a Ásia vai mudar para o Ocidente, não é nada disso. Mas você está vendo o valor de uma indústria como a de têxtil e confecção e outras como a sua, numa hora em que o Brasil precisa. Então, você tem resposta, você tem capacidade de atender a uma demanda. Isso é para os nossos estrategistas, para os nossos pensadores que, em alguns momentos, achavam que nós vamos viver do agro, que é fantástico e espetacular. Agora, voltando à nossa linha de frente, quanto mais você vai ficando parado, você vai desmontando a cadeia de suprimentos e de produção. Vão ficando muitos pelo caminho e os que ficam, muitas vezes, não conseguem retornar. Portanto, eu diria o seguinte: tem muita coisa funcionando? Tem muita coisa funcionando. Ok. Foi necessário dar um tranco para entender? Ok. Mas tem várias localidades que não têm nenhum registro de problema. Ou seja, por que não ir flexibilizando com os protocolos já existentes no supermercado e na farmácia e dar um ar de vida para que as pessoas comecem a ganhar uma dinâmica? Agora, deu problema? Nós não vamos viver um normalzinho. Nós vamos entrar, sei lá, no novo normal que nenhum de nós sabe. A incerteza é a única certeza. Então, é como o mundo está trabalhando. Agora, nós não podemos cuidar das pessoas, nós temos que cuidar das pessoas e cuidar da economia. Cuidar da economia também é cuidar das pessoas, manter o seu emprego, a capacidade de comer, de se vestir, de sobreviver e de ter qualidade na sua vida com a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta assim, de curiosidade. O marketplace, as vendas virtuais, no setor têxtil não consegue substituir muito a loja mesmo física, né? As pessoas não saem comprando muito roupa por catálogo, né? Como é que funciona isso? Vou falar de duas linhas de vendas. O marketplace, as vendas online, estão crescendo muito. O setor que tem maior quantidade de pedidos, não estou dizendo que é o maior valor de compra, hoje é o nosso setor, tá? Por algumas medidas. Mas ele representa 3%, 4%, se tanto, da venda total. Esse nosso negócio, em termos de Brasil, só de vestuário, no varejo, em torno de 220, 230. Se você a cama, mesa e banho e mais calçado, você vai a quase 300 bilhões. É o segundo maior varejo do país, só perde para alimentos e bebidas somados. Então, é óbvio que ajuda. Tem uma outra forma de venda, que não é disseminado, mas alguns segmentos usam, que é a venda da vendedora direta. Então, esse está sofrendo menos, apesar de ter circulação restrita. Mas o online ele estava combinado com outras formas de venda da loja física, 150 mil pontos de venda. A não ser alguém que já nasceu online, que não tinha nenhum ponto de venda, e a sua estratégia já era essa. Agora, para quem tem loja física, ele está combinando vários canais. Isso não substitui, apesar de ajudar aqueles que têm. Outro ponto que eu achei super interessante, essa questão da coalizão da indústria, que até você mandou um material bacana para mim, aqui eu dei uma olhada. Para o setor têxtil, quais são as demandas que vocês estão pleiteando para o governo para poder dar liquidez, para poder fazer, né, dar aquela, como diz até o próprio Paulo Guedes fala, eventualmente o setor precisa de uma carga de bateria lá, né, uma chupeta para dar aquele tranco e retomar. Eu sei que algumas questões de liquidez, como fundo de garantia, como adiantamento 13º e até a restituição de imposto de renda, são recursos que voltam para o consumidor, estão nesse pleito. Mas o que mais assim o setor têxtil acha que é importante para poder, quando der essa relaxada, poder avançar? Bom, primeira coisa, sem dúvida, é a volta. É a volta organizada, estruturada, protocolada e segura. Ninguém aqui está propondo nenhuma irresponsabilidade. O segundo ponto é: as empresas estão paradas, as empresas estão, na sua larga maioria, sem um faturamento, exceto aquele que tem online, exceto aquele que está na linha médico-hospitalar,
como seu core business, porque mesmo quem está fazendo alguma atividade nessa área médica hospitalar, seja ela também a social, isso é uma parcela pequena da renda. Então, crédito. O crédito para uma indústria que está sem faturamento, que está procurando preservar os empregos máximos possível, o que ele precisa? Precisa de fôlego. Esse fôlego é um fôlego que nós precisaremos para poder voltar às atividades, porque, no primeiro momento, essa relação de pagamento, débito e crédito, ela está muito conturbada. Temos essa questão da energia. No lado da energia livre, é uma negociação entre as partes, mas está muito ruim. Tá? As comercializadoras estão muito duras nesse processo, não estão fazendo muitas concessões. Na parte da distribuidora, nós estamos tentando encontrar, como é um mercado regulado, uma solução mais ampla de reduzir a demanda das empresas e não jogar a conta em cima da indústria. Pelo lado, digamos assim, das linhas de financiamento, se não houver um fundo garantidor, operações dessa área, você vai ter muita dificuldade de fazer o crédito chegar. Banco privado não é banco de operação, não é anticíclico. Banco privado está ali para fazer o seu papel. Não estou defendendo o banco, nem estou criticando, estou dizendo só que a lógica é essa. Então, se não tiver uma garantia de crédito, ninguém está falando aqui de jogar dinheiro de helicóptero de graça, está falando de garantia de crédito a custo competitivo. A única linha realmente que saiu com preços razoáveis foi a linha de até 10 milhões do BNDES através dos bancos, que estava difícil de fluir. Tive informações essa semana que começou a fluir um pouco melhor, que era 3,75 de juros, 6 meses de carência, 5 anos para pagar para a folha. É a única linha barata. O resto tem uma linha de empresas de 10 a 300 milhões, que está aí dentro do âmbito do BNDES, bancos privados e bancos públicos também. E essa linha está custando 10, 11, 12% quando você pega. É um preço absurdo de uma economia que está parada. Então, liquidez através da fluidez das linhas de crédito. A parte de energia, eu já comentei. Fundamental, retorno. A área de trabalho, a 936, a 927, elas atendem bastante, elas vêm ao encontro do que a gente precisa, dão garantias de estabilidade ao funcionário. Então, quer dizer, quem está assumindo essa linha, esse uso dessas ferramentas, ele está garantindo por um período o emprego do seu funcionário. Quer dizer, agora, se não voltarmos, se não começarmos a ter uma atividade econômica organizada, estruturada e segura, você está enxugando gelo. Porque, por exemplo, postergação de prazo de pagamento de imposto. Não teve perdão de imposto, teve postergação. Eu não estou advogando que tem que ter perdão ou não, mas postergação pelo lado federal. Pelo lado estadual, tá? Não houve nenhuma dilatação, exceto talvez no Paraná, no Ceará, eu acho que houve alguma coisa, em Pernambuco, de ICMS. Me parece que houve esse diferimento. Claro que se você está parado, você não vai pagar ICMS. Então, não tem ninguém. Agora, tem gente que está funcionando. Então, quer dizer, esse tratamento para quem está numa situação de paralisia, porque não pode vender, ele tem que ser observado diferentemente de quem está podendo operar. Eu não estou aqui querendo escolher ganhadores e perdedores. Isso é uma lógica cartesiana. Está fechado, tem que ter um tratamento. Não está fechado, é outra leitura. Então, em síntese, energia, crédito, volta ao trabalho, são temas. E um outro tema, foi falado aqui, China. Nós já estamos alertando, a China voltou a funcionar. Tá? Nós hoje estamos ganhando autossuficiência, tem uma série de equipamentos médicos hospitalares que estão sendo fabricados aqui no Brasil, como máscaras, aventais, etc. Estamos caminhando para isso. Éramos dependentes em 80%, 85% da importação chinesa. O mundo não pode receber uma segunda pandemia chinesa. A primeira foi o vírus. A segunda pandemia pode ser uma invasão de produtos chineses no nosso mercado, que a hora que as empresas voltarem, elas vão estar fragilizadas, precisando de ganhar musculatura, até que a máquina volte a funcionar, e o chinês está lá, plena carga, vendendo a qualquer preço, em qualquer circunstância, para poder desovar a sua produção, que também não está encontrando muita guarida no mundo internacional. Então, nós somos propugnadores de medidas emergenciais para evitar que nós levemos a segunda onda da pandemia, que é a pandemia do produto chinês aqui dentro, que poderia jogar por terra os esforços todos de superação desse momento tão difícil. Então, se tiver que ter uma sobretaxa, se tiver que ter uma cota,
nós estamos discutindo isso, colocamos isso ontem numa reunião governamental, e não tem nada de... Eu sou um cara de cepa liberal, só não sou ingênuo e achar que esse mundo é um mundo fair e que está todo mundo preocupado. Muito se fala de solidariedade, mas nessa hora, infelizmente, também tem muitos farinha pouca, meu pirão primeiro, e nós temos que cuidar do nosso mercado, não sermos xenófobos, mas também não sermos ingênuos de deixar aí um laissez-faire, laissez-passer, que nos coloque numa situação de joelhos mais uma vez. A indústria está mostrando o seu valor. Temos que fortalecer a indústria brasileira. Não é a favor, não é subsídio, nada. É condições ideais de competição. E o Custo Brasil, que naquele trabalho que nós já fizemos com o Boston Consulting Group e outras associações, mostra 1,5 trilhão a mais custa por ano para operar no Brasil, vis-à-vis as 36 economias do OCDE. Isso vale mais de 20% do PIB. Então, é uma questão clara que o custo Brasil, o custo sistêmico Brasil, é um peso. E quem mais sofreu e continua sofrendo é a indústria, pelo câmbio, por tudo. Agora estamos em outro câmbio. E temos esse fato novo hoje aí, de mais turbulência política, que é a saída do ministro Moro, mas, enfim, isso está em outra seara, é algo que complica um pouco mais a vida da nação. Eu queria só colocar aqui, eu tenho um fornecedor de máquinas para fresar piso chinês, que ele já está me oferecendo máscara. Os caras, o chinês vai de ponta a ponta, só vê oportunidade. Nesse sentido aí, os caras são impossíveis. Viu? Agora, você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, nessa questão de... Primeiro, tem uma barreira natural agora, que é esse câmbio super alto, mas nós temos que fazer a tarefa de casa aqui dentro para que, eventualmente, quando essa barreira cambial começar a cair, a gente não tenha mais esse custo Brasil, ou esse custo Brasil que diminui bastante, para a gente poder competir em pé de igualdade. Eu lembro muito bem, 3 pontos lá pesadíssimos. Um era a questão da reforma tributária, o sistema tributário horrível que nós temos. O segundo era questões trabalhistas, que a gente, apesar das reformas, continua ruim. E agora, essa tentativa de melhorar um pouco mais, que era a medida provisória 905, não foi para frente, quer dizer, voltamos para estaca zero, com uma série de coisinhas que podiam melhorar. E a questão do custo do dinheiro, também é uma questão muito séria lá, que a gente paga caro pelo dinheiro no Brasil e que isso também acaba sendo um custo aqui, vai sendo agregado nos produtos do mais. Eu queria, só para a gente poder dar uma encerrada na nossa reunião aqui, eu acho, e veja se você concorda com isso, Pimentel, de que nós vamos ter que cuidar de um refis específico para essa Covid. Porque eu acho que não é razoável que as empresas foram saudáveis ou estavam... Você sabe que empresa saudável no Brasil é uma coisa que não é muito simples de explicar, porque muitas vivem sempre muito na borda, né, do limite. E quando a roda para de rodar, quer dizer, né, the goodwill dá uma tropeçada, uma operação que funcionava, de repente, fica prejudicada. E, como você mesmo falou, o ICMS não teve quase nenhum diferimento. Né? E quem não conhece diferimento aqui é postergar o que é devido. Na verdade, ninguém abriu mão, você muito bem disse, ninguém simplesmente deu uma anistia tributária para ninguém. Mesmo porque o governo nem consegue fazer isso, né? Nem dá condição de fazer isso. Mas eu acho que muita empresa vai entrar parece aquele tropeço que você vai caindo na escada, sabe? Vai se desmontando todo. E aí, um problema de tributário já vira um problema de CND, que já vira um problema de crédito, que já vira um problema de crédito, eu digo até de fornecedor, porque você sabe como é que é o Brasil. Né? Aqui no Brasil, você vai vender para alguém, a primeira coisa que você faz é puxar a capivara do cara, se tiver ruim, você não dá crédito. Você fala, meu amigo, é compra à vista. E quando a gente faz um mercado todo à vista e não dá crédito, é um mercado muito mais sofrido, porque você tem muito mais capital de giro. A gente sabe que todo mundo, quando está dando crédito para o outro, no fundo está financiando de alguma forma o capital do giro do outro. Então, voltando, e para fechar, esse refis, você entende que ele é importante e que ele vai ser necessário? Eu não tenho a menor dúvida. E, aliás, eu já trago aqui uma questão que não está pacificada sobre refis. Nesses parcelamentos, nessas questões que estão postas, não entrou que eu tenha... Ontem saiu uma normativa da PGFN sobre prorrogação de parcelamentos. Eu exatamente não sei qual é
porque eu pedi até mandando uma carta para o PGFN, mas quem já está no Refis hoje, eu não vi nenhuma postergação do Refis atual, o que pode colocar o cara fora do Refis. Então, a primeira coisa é não sair do Refis que o sujeito está. Eu não vi postergação ainda, nitidamente, de quem está no Refis. Parece que isso está naquela MP, na PEC... Não, da do Jorginho Melo, que foi votada hoje de manhã, me parece. Mas isso é um assunto. Não, quem está no Refis não pode sair do Refis porque ele também não está conseguindo faturar. Seria necessário uma postergação. Agora, eu não tenho dúvida, deputado Alexis, vai ser necessário, porque, na medida em que não houve nenhum tipo de arranjo, principalmente na esfera estadual, tá, vai ter que ter um refis, porque muita gente não vai poder pagar. Ele vai pagar e vai ter que escolher imposto, vai ter que escolher pagar as pessoas. Em primeiro lugar, é pagar as pessoas, pagar o que funciona. Então, eu acho que já está quase que implícito que os governos vão ter que negociar essa questão, sob pena de criar um desarranjo ainda maior na estrutura de funcionamento. Eu vejo como apropriado já tratar desse assunto e, fundamentalmente, um assunto que vai vir muito ao encontro do retorno das atividades, onde as companhias vão começar a se debater não é bem a palavra, mas enfrentar como elas vão começar a produzir e vender e ajustar aquilo que ficou para trás por conta dos seus clientes, fornecedores, etc. Porque tem aí uma inadimplência ampla, quase que uma moratória grande. Então, você vai abrir a porta, vou vender para uma pessoa, peraí, mas esse cara está me devendo, como é que nós vamos acertar o pagamento? Então, mais importante ainda a fluidez do crédito para dar o fôlego para as empresas maiores, aquele PLP 34, aquela coisa absurda. Nossa, de taxar a empresa com patrimônio acima de 1 bilhão, o lucro das empresas. Quer dizer, as empresas grandes elas precisam de irrigar o sistema, então eu acho que o refis de uma maneira organizada para evitar, obviamente, que você coloque muitas empresas com problemas. E um outro tema que a gente perguntou sobre emergência é o tal do CND. Quer dizer, não estamos aqui advogando nenhuma o devedor quanto mais, nem nada disso. Agora, no momento de crise como essa, tem lá, a Constituição coloca isso, mas a exigência de CND joga para fora um monte de empresas que operam e dão emprego. Então, temos que dar um período aí de 6 meses de operações com os recursos públicos sem a exigência do CND. Tudo bem, tudo passa por... Claro, o administrador público não pode fazer o que ele gostaria de fazer, porque ele está colocando sua assinatura, vai ser processado amanhã. Mas organizar para dar, como aconteceu na crise de 2008, 2009, onde o projeto que está no Congresso do CND é só para os débitos previdenciários, mas tem outros débitos que impedem você a ter um CND. Então, é um período de 6 meses, pelo menos, até que as coisas voltem um pouquinho melhor ao lugar, para que o sujeito possa operar com recursos públicos também, já que o CND é exigido para quem opera com recursos públicos. E isso tudo fazendo parte de um pacote para fazer com que tenhamos uma recuperação melhor do que aquela que indica que nós vamos ter com uma população mais empobrecida, com medo do desemprego, até mesmo ainda medo do problema do próprio vírus, que só vai ser dissipado quando descobrir a vacina e, depois de descobrir a vacina, produzir em massa para vacinar todo mundo. Então, temos aí um horizonte à frente duro, que vai exigir muito trabalho, inteligência, criatividade para superarmos, mas o primeiro passo precisamos voltar com segurança, estruturadamente, protocoladamente, às atividades e ir monitorando o que vai acontecendo para que não haja nenhum risco para ninguém. Perfeito. Então, eu só queria, para concluir aqui, dizer que esse projeto do Refis já está pronto, é de minha autoria, e ele inclui alguns pontos que até o nosso amigo Ricardo Vivo passou, de poder usar os créditos que a empresa tem para poder abater o tributo. Porque o Brasil é surreal no momento de legalidade, onde as obrigações que o cidadão tem não são replicadas para o Estado. Quer dizer, o Estado se sente no direito de não dar o crédito, o tributo que é devido, que é legítimo, mas o cidadão tem que pagar os seus tributos todos em dia. Então, muitos desses créditos aí, até aqueles prejuízos acumulados, né, poder trazer ele e poder abater muito mais para aqueles que tiverem lucro, se é que vão ter lucro esse ano, e não ficar só restrito em 30%, e, ou seja, poder usar os créditos que, na verdade, são de direito de qualquer empresa. Então, vamos tentar falar...
Sobre isso, deputado, nós temos um pleito do Ministério da Fazenda nessa área, Ministério da Economia, melhor dizendo, nessa área, porque é inacreditável mesmo que, num período de crise, ok, eu tenho crédito com o Estado, não recebo, eu tenho que me habilitar de uma forma XYZ, e aí, no meio do caminho, eu tenho que pagar, mas tendo a receber. Num momento de guerra como esse, não faz o menor sentido e até mesmo pode servir como garantia, porque se nada for, se houver alguma restrição, alguma coisa, mas que sirva de garantia. Não sei qual é o valor dessa garantia, porque o Estado, como garantidor, é sempre um problema, mas para as operações bancárias que possam, eventualmente, dar aí fluidez melhor ao crédito num momento como esse. Perfeito. Pimentel, agradeço muito. Acho que foi uma das entrevistas mais completas e ricas que nós fizemos aqui. Vamos manter em contato e vamos assim, começar a pressionar e a trabalhar, pressionar de forma responsável, né? Vamos sempre colocar aqui a questão da responsabilidade, para que a gente possa retomar as atividades e não passe daquele ponto de inflexão em que aí o desemprego toma proporções muito grandes e aí vira um círculo vicioso e não virtuoso, em que a gente não recupera. Quer dizer, um mês e pouco está dando, mas daqui a pouco não dá mais, e aí realmente, como você mesmo falou, a economia se desestrutura, e aí para reestruturar fica complicado, porque um já não começa a pagar o outro. Nós temos uma sequência, uma cadeia de inadimplência que, para poder recuperar a confiança, aliás, a palavra confiança é uma palavra extremamente importante no nosso meio, acaba sendo perdida e vai para reconquistar é complicadíssimo. Muito obrigado. Considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Muito obrigado, deputado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas propostas de projeto. E eu gostaria de deixar aqui claro que o deputado é uma das grandes revelações que nós temos no Congresso Nacional, com pautas atuais, consistentes e não corporativas. Ele entende claramente o equilíbrio que tem que ter entre o público e o privado, e por também ser um empreendedor, investindo e arriscando seu capital e ser um empregador, ele tem o nítido conhecimento daquilo que afeta os negócios, mas não de uma maneira enviesada, de uma maneira imparcial, que é o que nós temos que ter. O homem público tem que ser imparcial nas suas posições. Ele pode ser mais parcial quando está tocando o seu negócio, mas ele não pode ser parcial quando ele está representando os seus eleitores no Congresso Nacional. Parabéns por tudo e obrigado pelo convite. Obrigado, Pimentel. Bom descanso e vamos em trabalho. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.